acreditam em Moisés. E esses rostos que temos lá embaixo são os apóstolos e as pessoas que seguiram essa fonte, essa religião. E daqui, na verdade, representa um livro. Olham as folhas. Então esse livro representa também os 3 livros sagrados, o Torá e a Bíblia e o Alcorão. Tá bom? Então esse memorial é o memorial do João Paulo II. E aqui temos outro memorial. Vocês sabem que ninguém sabe onde foi Moisés enterrado. E a única diferença entre a religião muçulmana e a religião, as outras religiões, que Moisés, para os muçulmanos, ele passou por aqui, mas ele entrou, tá bom? Ele entrou, ele morreu, não é longe da cidade de Jerusalém. Mas, como fala o Antigo Testamento, que Moisés, quando chegou aqui, o Deus falou para ele: você fica aqui, você não vai entrar. E você sabe melhor que eu, aquela viagem que ele fez, depois desses 40 anos, saiu, bateu o mar, esse dedo do Egito, entrou no deserto do Sinai, e andavam, mais ou menos 40 anos, e se perderam, né? Sabe por que se perderam lá no deserto do Sinai, 40 anos? Não. Porque eles não tinham um guia jordaniano. 40 anos andando nesse deserto. Depois mandou os espiões, voltaram, falaram para ele que você não vai conseguir entrar direito para a terra prometida por causa dos gigantes. Na verdade, eles ficaram 40 anos para trocar as gerações e conseguem conquistar aquelas montanhas que tinham no caminho até a terra prometida. Então eles entraram pelo sul da Jordânia e conquistaram todas as montanhas do sul ao norte. Aqui, quando chegou, ele mostrou para eles, falou para eles que eu não menti. Essa aqui é a terra prometida. Morreu. Quando morreu, eles choraram, ficaram 30 dias. Depois Josué, ele guiou todo mundo, ele desceu pelos vales que a gente vai ver quando chegamos à vista do Moisés. Tá bom? Então aqui, o mais importante nesse local é a vista da terra prometida. E quando a paisagem, senhora, é claro e limpo, na primavera, você consegue fotografar desse monte a mesquita da cúpula do Jerusalém. Imagina. Então, a vista, a única vista mais panorâmica que fica na frente do Jericó. Então, como falaram que foi aqui, o Monte Nebo. E também não são os jordanianos modernos que falaram, vem aqui. Também encontramos igrejas bizantinas. Então os primeiros cristãos, eles fizeram também muitas igrejas e a gente vai ver uma basílica enorme. E dentro dessa basílica encontramos 4 igrejas. Todas são bizantinas, com o piso do mosaico bizantino. Tudo fala e mostra e aprova que aqui aconteceu uma coisa importante. Tá bom? Então isso aí é só um memorial. Vamos, querida. Calma, tira a minha. Eu vou tirar a sua. Já tirou. Tem uma bolsa aqui atrás para não esquecer. Na volta também podem fotografar. Sí, porque todo es muy bonito, ¿verdad? Es precioso. Y por ejemplo, están intentando un poco mejor a los... Mosaico nessa cidade, até que o nome da cidade Magba foi mencionado no Antigo Testamento como Medba. Men significa água, Isba significa frutas. Então a cidade da água e das frutas. E foi sempre uma estação para as caravanas, uma caravanserai para todos os peregrinos. Então a primeira mulher, como falam, que escreveu, foi a primeira mulher que fez a peregrinação, Helena, a mãe do Constantino. Ela passou pelo Monte Nebo. Ela seguiu os passos do Jesus e os passos do Moisés. Então aqui esses 2 pedaços de mosaico encontramos no outro lado, não é no Monte Nebo, ao lado do Monte Nebo tinha também moradores na época dos bizantinos, 4º, 5º, 6º século. Então eles levaram esses 2 pedaços e como vocês estão vendo que essas pedrinhas coloridas, na verdade a cor é natural. Eles não pintaram essa pedra.
E tem muitos desenhos também nesse piso do mosaico. Então aqui temos uma pedra que se chama, o nome local dessa pedra é Abu Bad. Abu Bad é o nome local só. Então essa pedra é importante porque era, na época dos bizantinos, uma porta de uma igreja, uma porta de um monasteiro, tá bom? Que rola, você abre e fecha. Então encontramos essa pedra aqui ao lado. E a gente não descobriu ainda mais que 50% do local. Tem muita coisa, tem muitas igrejas enterradas até agora. E a maioria das igrejas bizantinas encontramos aqui nessa cidade, a cidade do Madaba. Tá bom? Por isso se chama a cidade do mosaico. Até que temos um local, uma cidade, uma vila aqui. Nessa cidade se chama Ar-Rasas. Esse local foi classificado como patrimônio mundial por causa da riqueza desse ponto do mosaico. E encontramos também um mapa da Terra Santa. Esse mapa é um tapete, na verdade, um piso do mosaico dentro de uma igreja. Agora se chama essa igreja São Jorge. Mas o mapa do mosaico, os artistas da época dos bizantinos, eles cortaram e usaram mais que 1.150.000 pedras para fazer o mapa. Então nesse mapa fizeram Egito, a Jordânia e Israel, o caminho do Moisés. Aqui, amigos, temos também um vale. Olha o que está escrito aqui, Moses Springs. Então a fonte do Moisés. Na verdade, a fonte do Moisés aqui é importante para os locais, para os cristãos que moram aqui, e para os jordanianos, os árabes, os beduínos. Eles chamam sempre, porque para os muçulmanos, Moisés ele bateu várias vezes. Não são 2 vezes. Agora, como fala a história que a primeira vez era no deserto do Horeb, lá no Egito, a segunda foi em Petra, e aqui também encontramos exatamente como eu mostrei para vocês em Petra. Aquela pedra e a água que sai de baixo, uma água limpa, potável, fresca, sempre tem água. Então ali, lá no fundo, olha como está verde. Por que está verde? Porque tem água, tem uma fonte de água, tem olho de água. Esse olho fica embaixo da árvore. Vocês estão vendo a árvore lá no fundo? Uma árvore grande. Sim. Essa árvore é uma árvore de eucaliptus. Então, embaixo dessa árvore tem uma pedra e a água sai debaixo dessa pedra. Então, o nome local desse ponto, dessa estação, os olhos do Moisés. Tá bom? Porque Moisés ele passou ao lado. Então, chegou aqui, ao lado, na vista, e mostrou toda a Terra Santa. Depois chegaram os primeiros cristãos no século IV e V, escolheram esse ponto e fizeram essas igrejas. Encontramos muitas igrejas aqui. Desde 1933 a gente descobriu muitas igrejas. E aqui, esse complexo, exatamente como ontem, o complexo do Rio Jordão, do batismo de Jesus. Então aqui se chama o Memorial do Moisés. Então os bizantinos construíram essa basílica que abraça 4 igrejas dentro. E os jordanianos eles restauraram só. Então essa pedra e o piso do mosaico que vocês vão fotografar dentro da igreja, tudo original do século 5 e 6. Tá bom? Esse vale se chama, o nome local desse vale é o Vale do Diabo. A gente fala em árabe Efrit. E o nome local, o nome beduíno, a gente não sabe por que se chama assim. Mas, na verdade, esse vale, como acham a maioria dos religiosos, que Josué, ele pegou esse vale. Porque o vale mais rápido, o vale mais fácil para chegar ao Rio Jordão, depois Jericó, essas 14 rodas conquistaram e chegaram à Terra Prometida. Tá bom? Então vamos agora fotografar Mas a vista. significa diabo? Chama Vale do Espírito. Então, como eles acham que essas colunas que a gente encontrou nele, representavam uma marca de um caminho, fazer essa direção.
melhor que ontem. Na verdade, ontem não tinha nada. Metterci qualcosa, ci devono mettere su. Então, amigos, rapidinho. Então, como falamos que essa é a igreja, esse memorial, depois da explicação vocês podem entrar para fotografar o mosaico. Então, o memorial do Moisés. E aqui temos uma estátua que representa a serpente do Moisés. A mesma serpente que você vê quando entra uma farmácia. Porque voltou ou saiu da mesma história, como falam os especialistas. E o mesmo serpente que o Deus mandou para morder eles, depois pediram o perdão, e Allah, Deus falou para Moisés, coloca com serpente lá no bastão, e olharam para ela, se trataram. Então aqui, amigos, também tem a residência permanente para os 4 irmãos franciscanos que moram. Aquelas montanhas que vocês estão vendo, todas essas montanhas que vocês estão vendo ali, são as montanhas do nosso capital, Amman, tá bom? Essa estrada é a mesma estrada que a gente pegou, onde subimos. E desce direito para o batismo. Então o batismo onde fica? Olha esse vale do Rio Jordão, esse vale verde é o vale do Rio Jordão. Então a linha preta que vocês estão vendo que desce do norte ao sul, ao Mar Morto, representa o Rio Jordão. Então a fronteira natural, como a gente viu ontem. Então a cidade que fica lá na frente, um passarinho, tá bom? 27 quilômetros daqui até o centro do Jericó, tá bom? Um passarinho que vai para o Jerusalém, isso é a direção do Jerusalém, são 46 quilômetros. 10 quilômetros do sul de Jerusalém, mais um passarinho, 55 quilômetros. Quando a paisagem está mais limpo, a gente consegue ver do sul as montanhas do Hebron e também até Nazaré, tá bom? Até Nazaré. Então a gente consegue ver daqui. Então esse vale do Rio Jordão é a cesta da Jordânia. E na verdade ali tem um lago muito grande que representa uma barragem. É a fronteira que temos, a fronteira do Jericó fica 15 quilômetros do norte do Mar Morto. E o Mar Morto, vocês conseguem ver o Mar Morto, né? Então, outro lado do Mar Morto, temos a cidade que se chama Qumran, onde encontraram os manuscritos do Mar Morto, tá bom? Então, isso aí, amigos, a vista panorâmica do Moisés. Kababayan, kababayan. A serpente da cura. Amigos, tiram fotos. Okay, friends, now, when we're looking hiking down there, what we're going to see is go to the valley. The park down here, next to the hill. To the back there.